O câncer de rim não é uma neoplasia, um câncer comum. Ele acontece de uma forma geral em 3% dos cânceres, quer dizer, então ele é um câncer raro. No Brasil, apesar dos dados da gente serem um pouco, vamos dizer assim, deficientes, né, por causa do registro hospitalar no Brasil, que não é tão bom assim, estima-se que existam pelo menos entre 10 a 15 mil casos novos de câncer de rim por ano no Brasil. Tá? Então ele é um tumor raro, mas ele acomete 15 mil pessoas pelo menos por ano, casos novos, então é uma doença que tem que se preocupar, tem tratamento. O que está, a grande diferença que aconteceu nos últimos 5 anos no câncer de rim é devido a esse avanço, esse entendimento novo da medicina, da oncogênese, como o câncer é criado, como ele se perpetua na célula e como nós podemos atuar nesses mecanismos celulares, que são as chamadas terapias-alvo. Até alguns anos atrás, o câncer de rim normalmente era um problema para ser tratado, ele não tinha um tratamento muito eficaz. Ele é um tumor que ele progride silenciosamente, a pessoa normalmente não tem conhecimento da doença, os sinais mais comuns da doença, os sintomas mais comuns, eles se manifestam numa fase mais avançada, o paciente normalmente vai se queixar de dor, ou ele vai ter um episódio de sangramento, se é um tumor então já em uma fase mais avançada. Obviamente, como a gente sabe, em qualquer tipo de neoplasia, quanto mais avançado o seu tumor, menor a sua chance de cura, quanto mais precocemente descoberto, maior a sua chance de cura. Então, isso é um problema no câncer de rim, como é no câncer de pâncreas, como é no câncer de pulmão. São doenças que progridem no início sem dar muitos sintomas. Até hoje, o tratamento primordial do câncer de rim é a cirurgia. Tá? Esse é o melhor tratamento para o câncer de rim, a maior chance de cura quando o paciente consegue descobrir a doença no estágio localizado e pode ser operado. Por exemplo, no chamado estágio 1, né, no T1 do câncer de rim, onde o tumor está restrito ao rim, ele tem um tamanho máximo até 7 centímetros, é grande, mas restrito ao rim, a sobrevida média dos pacientes é em torno de 90% a 95%, quer dizer, uma doença potencialmente curável. Mas isso vai caindo a partir do momento que o tumor vai crescendo. Um tumor acima de 7 centímetros, mais restrito ainda ao rim, isso cai para em torno de 75%, 80%. Tumores que já invadem a gordura em volta do rim, isso cai para em torno de 50%, às vezes menos. E tumores metastáticos são virtualmente incuráveis, onde a sobrevida média do paciente até então girava em torno de 14, 12 até 20 meses. Por que, mesmo sendo uma doença metastática, a sobrevida do paciente é tão longa, ao contrário dos outros tumores? Porque o tipo mais comum de câncer de rim, que é o carcinoma de células claras, cerca de 80%, 75% dos tumores de rim, eles são tumores que se multiplicam muito lentamente. Tá? Esse é um cuidado que também a gente tem que ter na hora do tratamento. Então, por isso que o paciente sobrevive muito, apesar de uma doença metastática. Tá? Mas até então você não tinha tratamento para ele. A quimioterapia não é eficaz no tumor de rim, não funciona no tumor de rim, principalmente por isso. A quimioterapia funciona muito bem em tumores que se multiplicam muito rapidamente. Se o tumor se multiplica lentamente, ela não tem tanto efeito assim. Tá? Como é um tumor que se multiplica lentamente, a quimioterapia não faz tanto efeito. Por isso que a quimioterapia não fazia efeito em tumor de rim. Classicamente, o tratamento do tumor de rim era baseado em imunoterapia. O que é a imunoterapia? Imunoterapia é a utilização de substâncias que o próprio organismo da gente produz, são citoquinas ligadas ao chamado globalmente de sistema imunológico, de uma forma muito vaga, tá? Mas são substâncias que, produzidas pelo organismo, estimulam vários sistemas imunes de defesa, várias células, vários mecanismos que vão ser responsáveis por destruir outras células, corpos estranhos ou mesmo neoplasias. Tá? E as duas imunoterapias básicas eram o interferon, que é uma substância produzida pelo nosso corpo, e a interleucina 2, que também é produzida pelo nosso corpo. Apenas elas foram sintetizadas e você dava uma dose muito maior do que o organismo está habituado a produzir. E como essas doses são realmente muito maiores, isso causa um efeito colateral enorme no paciente, muitas vezes impossibilitando o tratamento e muitas vezes até fatais para o paciente. Então a imunoterapia clássica, principalmente a interleucina 2, é um tratamento extremamente tóxico,
não pode ser feito em qualquer lugar, tanto o médico quanto a unidade hospitalar tem que ter muita experiência nesse tratamento, senão o paciente não vai conseguir o tratamento, ou vai ter uma toxicidade proibitiva e às vezes fatal para ele. Mas é o grande tratamento para o tumor de rim, tá? Existe uma subpopulação de pacientes, tá? Normalmente pacientes jovens que toleram tratamento, portadores, por exemplo, de metástases pulmonares exclusivas, pelo menos 10% desses pacientes submetidos à terapia com interleucina 2 em dose alta têm condições de ter uma sobrevida longa, tá? Longa mesmo a longo prazo, 10 anos com a doença depois do tratamento de interleucina. Então é o tratamento de escolha em primeira linha para pacientes selecionados, não é para qualquer paciente, de pacientes selecionados com condições de submeter ao tratamento, condições clínicas, e em lugares, instituições que tenham conhecimento e tenham estejam habituados a manipular essa medicação. Uma medicação que obrigatoriamente o paciente tem que ser internado, ele obrigatoriamente vai para um UTI por um distúrbio de pressão que causa hemodinâmico, de proteínas. Então, uma terapia muito tóxica, mas 10% dos pacientes submetidos a essa terapia conseguem uma sobrevida e um controle de doença a longo prazo. Tá? Fora a interleucina 2, nós temos poucos tratamentos. O interferon é uma medicação com efeito marginal, vamos dizer assim, no hipernefroma. A gente não costuma nem indicar para o paciente de uma forma objetiva, principalmente depois com o advento desses anticorpos monoclonais. Especificamente por causa de uma outra síndrome genética, que é a síndrome de von Willebrand, que está muito ligada ao câncer gínico, foi através dela que se descobriram vários passos moleculares que atuam no câncer de rim também, e possibilitou o desenvolvimento desses tratamentos novos, tá? Que são os inibidores do fator de crescimento vascular, os inibidores da tirosina quinase e o mTOR, que é uma outra via também de você atuar na multiplicação celular, tá? A diferença desses medicamentos é que alguns deles são capazes de também induzir remissões prolongadas no paciente, ou um controle prolongado de doença. A diferença da quimioterapia para a terapia-alvo é que, enquanto a quimioterapia tem por objetivo destruir a célula, matar a célula, na terapia-alvo isso daí não é o objetivo principal do tratamento. O grande objetivo é você interromper o mecanismo que transforma essa célula e você até estabilizar a doença. Isso é uma coisa também que é uma mudança na forma de encarar o tratamento da doença, seja para o paciente, seja para o médico, tá? Porque ele vai ter uma doença que ele vai dar uma medicação, ele vai continuar fazendo o exame, muitas vezes essas lesões podem diminuir um pouco, mas elas vão continuar presentes. Uma coisa que é importante, tanto o médico sempre ter na cabeça, principalmente às vezes o médico não especialista, ou mesmo o paciente e a família, é entender que mesmo o paciente, muitas vezes com uma doença silenciosa, muitas vezes a doença se apresenta ou o paciente tem um diagnóstico através da metástase. Tá? E aí descobre, ele tem uma metástase pulmonar e descobre que isso daí veio do rim, tumor primário do rim. Uma coisa que é importantíssima no tumor do rim é que, mesmo ao contrário das outras neoplasias, mesmo na doença metastática, é importante você operar o rim. Tá? Todos os estudos mostram que é obrigatório ressecar o rim, porque isso melhora o prognóstico do paciente, mesmo na vigência de doença metastática. A medicina não entende muito bem porquê, mas sabe que existem fatores imunológicos que pacientes que retiram o rim, eles sobrevivem mais e têm melhor resposta ao tratamento do que aqueles pacientes que permanecem no rim. A causa e por que isso acontece, a medicina não sabe ainda, mas isso é importantíssimo. E é uma coisa que também não tem tanto problema assim, porque quem criou a gente é uma pessoa esperta, ou mesmo que você não acredite que alguém tenha criado a gente, a evolução natural da espécie é importante, por isso é que a gente está aqui como espécie humana e a gente não desapareceu como outras espécies. Ele é um órgão duplo, quer dizer, você tem dois órgãos, quer dizer, você continuar a tirar um rim, o seu outro sistema vai continuar funcionando, que o rim contralateral, ele supre toda a demanda necessária. Então, tirar o rim não tem problema nenhum. Obviamente, tirar os dois rins tem um problema grande, você teria que fazer hemodiálise, mas tirar um rim não tem problema nenhum. Então, pode ser operado sem problema nenhum. Em termos das medicações, claro, o que a gente tem aprovado, então, para câncer renal metastático é o interferon, que tem esse benefício marginal que a gente não costuma usar, a interleucina 2, tá? Aprovada mundialmente para isso, e agora essa classe nova de medicações. Tá? No Brasil a gente tem aprovado Sutent,
tem aprovado o tencerolimus, mas que não está disponível ainda comercialmente, né? Foi submetido ao registro. O sorafenib é uma medicação que também atua no câncer de rim em situações especiais, e tem algumas medicações novas saindo, que é os inibidores da mTOR, que não estão ainda também aprovados no Brasil, mas devem estar previstos para chegarem no Brasil até o ano de 2010. A aprovação é uma coisa que a gente também tem que ter cuidado ao falar. Essas medicações não são indicadas em qualquer situação, para qualquer paciente ou em qualquer... Elas têm uma lógica na sua fase de ser administrada. Por exemplo, a indicação de primeira linha, a primeira medicação daquele paciente que não pode ser submetido à interleucina, sempre isso, tá? Seria o Sutent, ela é a melhor medicação, tá? Para aquele paciente que falhou o Sutent, ele pode utilizar o sorafenib, mas apenas em segunda linha. Nenhum estudo mostrou benefício do sorafenib em primeira linha, então você utilizar o sorafenib como primeira medicação para o paciente metastático não é adequado. E também quando a gente divide o tumor renal em paciente de bom prognóstico intermediário e alto grau, você também alto risco, você também escolhe a medicação de acordo em qual risco o paciente se encontra, tá? A gente sabe, por exemplo, que medicações como o Sutent funcionam muito bem em pacientes com baixo risco e risco intermediário, e funcionam mal em pacientes com alto risco. Aí seria melhor indicado você utilizar um inibidor da mTOR. Então, essas drogas-alvo, o importante de ter sempre na cabeça é que mesmo o médico oncologista que não está habituado a lidar com ela, não faz parte do dia a dia esse tipo de medicação, ele deve encaminhar o paciente para um médico ou para um centro que tem experiência na utilização dessa medicação. Por quê? Isso é uma deficiência dele? Não, não é. São medicações muito novas, é um conhecimento molecular muito novo, que a medicina começou a engatinhar esse conhecimento molecular. São mecanismos de ação e de atuação da medicação extremamente complexos de se entender, tá? E em que, por causa dessa complexidade, a medicina entender pouco, está engatinhando sobre isso, o uso de uma medicação inadequadamente, quer dizer, numa hora errada, pode, além de prejudicar o paciente em termos de nível de tratamento, quer dizer, no sentido de deixar de se beneficiar de um tratamento viável, tá? A um custo desnecessário também. Então, isso é uma coisa importante também. A medicina tem cada vez mais se sofisticado e se especializado. E os médicos, os pacientes também têm que entender que eles têm que procurar também o lugar mais adequado para fazer o tratamento da doença dele. Não dá para a gente pensar que a medicina hoje em dia é feita em qualquer lugar e por todo mundo. Não dá mais para a gente ser generalista. Mesmo os especialistas estão se especializando cada vez mais.